Olá, muito boa noite, seja bem-vindo ao programa Resenha da Bola aqui no canal 8 da NET Campinas. Mais uma vez agradecendo você, telespectador, que sempre, todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 7 da noite, acompanhando aqui o Resenha da Bola no canal 8. Para você que gosta de um bom papo sobre futebol, eu dou a dica. Você não tem a NET na sua casa? Sem problema algum, basta você ter um tablet, um celular ou um smartphone ou até um computador para que você possa assistir ao nosso programa www.resenhadabola.com.br. Lá você tem um link, você assistirá ao vivo toda a programação do canal 8, inclusive o nosso programa Resenha da Bola. Através do site também www.canal8.tv.br, também você assistirá ao vivo não só o nosso programa Resenha da Bola, mas também toda a programação do canal 8 da NET Campinas. E hoje, como eu havia dito a semana passada inteirinha, um programa totalmente especial, voltado única e exclusivamente ao derby 196 entre Guarani e Ponte Preta. Lembrando mais uma vez, o jogo irá acontecer. Hoje nós tivemos durante toda a manhã reuniões na Federação Paulista de Futebol, incluindo presidentes da Série A1, Série A2, Série A3, Série B, envoltos na situação de possível paralisação do campeonato. Aconteceu mesmo, a federação, orientada por um comunicado da CBF, na CBF e também da Comebol, acabou também paralisando o Campeonato Paulista. Hoje, então, acontecerá esse jogo, é o último jogo da rodada, então, como para não ficar e complicar ainda mais a situação do Campeonato Paulista, que vai ser paralisado, esse último jogo, encerrando a 9ª rodada do Campeonato Paulista, envolvendo Guarani e Ponte Preta, acontecerá normalmente, só que com portões fechados, inclusive sem a presença da imprensa. Então os profissionais de rádio, de outras TVs, outros profissionais de imprensa escrita também, não terão acesso ao estádio, então não poderão ter acesso ao jogo. Então as emissoras de televisão, a detentora do direito, né, a única emissora detentora do direito de transmissão, será a única imprensa, o único meio de comunicação de imprensa autorizado a entrar no estádio hoje. Qualquer outro profissional de imprensa terá que acompanhar via televisão. Inclusive as rádios também terão que transmitir através do chamado tubo, né, olhando a televisão e transmitindo através dos rádios. Então todas elas usarão o mesmo expediente para a transmissão de hoje, Guarani e Ponte Preta às 8 horas. Logo após o nosso jogo, vocês já ficam ligadinhos também para acompanhar Guarani e Ponte Preta encerrando essa rodada. E aí sim, após o encerramento dessa partida, Campeonato Paulista também paralisado por tempo indeterminado. Mas hoje, como nós temos que falar a respeito do derby, hoje uma mesa um pouco diferente. Marco Aurélio, boa noite, Marco, tudo tranquilo? Boa noite, Guina, boa noite a todos. Estamos aqui para falar do derby, principalmente, derby, né? Sem dúvida, né? Então, infelizmente, né? Infelizmente. Essa questão aí emergencial de não ter torcida faz com que o derby mude um pouquinho da sua essência, né? Vamos dizer assim. Bastante ainda. Mas eu acho que não tem para onde correr. Eu depois vou colocar minha opinião. Complicada, depois a gente vai falar sobre isso. Minha opinião como profissional que fui de saúde e como profissional que sou hoje envolvendo massa. Hoje sou um professor. Acho prematuro, mas depois eu falo minha opinião. Então, assim, infelizmente não teremos torcida, mas teremos o derby. Isso claro, para nós não importa. O que sem importa é que vai nenhuma. ter o jogo. Também com a gente o Dadá, que é proprietário aqui da casa, da pizzaria e restaurante do Dadá, para a gente falar um pouco de tudo que cerca esse tal do Covid-19, que é o tal do coronavírus. Eu conheço a casa, conheço o Dadá, conheço as pessoas que trabalham aqui, eu sei do procedimento de higienização de tudo, mas eu quero que depois você fale a respeito disso também e que as pessoas não deixem de frequentar esses lugares também, principalmente para comer, para uma diversão, porque querendo ou não, é uma diversão, um lazer. Não deixem de fazer certas coisas essenciais para a vida. Dadá, boa noite, obrigado. Boa noite, Guina Paiva, boa noite, Jacozinho, meu irmão aí, que tá sempre junto aí, né? Estamos sempre juntos, né? Parceiro. E dessa vez mais ainda, hein? Dessa vez mais ainda. Mais parceiro, hein? Guina Paiva, é o seguinte, o pessoal realmente está vendo menos. Muita gente está com medo, né? Eu fiz uma reunião com os garçons, né? Para ficar cumprimentando. Claro. O gel em todas as casas, sim, todas as fichas, porque eu não tenho aqui, depois eu vou mostrar. Depois a gente pega uma ficha para você? Tudo higienizada, tudo bacana, tá? Então, eu acho que pode vir tranquilo. Quem também não gosta de sentar num lugar muito fechado, a gente tem a opção de sentar lá fora. Pode sentar lá
na parte externa da casa, que é tranquilo também, tá? Não é só dentro do restaurante que vai ter mesas lá fora também, pode pegar seu prato, pedir um sanduíche, e você tá lá fora, tranquilo. Também acho. Eu até vou pedir aqui, entrega pro Cairo para mim. Isso, obrigado. Eu vou mostrar aqui a ficha. Essa é a ficha, comanda, que todos recebem ao adentrar a casa. Essas fichas, elas são todos os dias higienizadas com álcool. Então, não fiquem com problema com relação a isso. A partir do momento que você entregou a sua ficha no caixa e é fechada a sua comanda, automaticamente ela é higienizada. Então não fiquem preocupados. A mesa também, foram trocados todos os... como é que chama isso aqui? Esse forro de mesa, foram trocados todos. Então a cada cliente que entra na casa, o Dadá troca, higieniza com álcool em gel. Então pode vir ficar tranquilo. A higienização ela é feita de maneira até mais do que deveria. E hoje também com a presença do Cairo, o Cairo que é jogador, jogou no Guarani, jogou no Atlético Mineiro, jogou em muitos outros clubes, foi treinador de futebol. E hoje tem uma escolinha de futebol aqui em Campinas. É aqui em Campinas, cara? Que você tem? Em Campinas. Em Campinas. A gente vai falar um pouquinho sobre a escolinha também. Mas como é que você está vendo esse derby 196? Você que já vivenciou também o derby pelo lado verde. O Jacó vivenciou pelo lado preto e branco. E a gente vai fazer esse embate hoje de quem está melhor, de quem não está, se isso tem alguma coisa a ver. Boa noite, obrigado por aceitar o nosso convite. Boa noite, Guina, boa noite a todos. Eu que agradeço, é uma satisfação enorme estar aqui. Eu tenho um pouco dessa frustração, né, de não ter jogado no derby, né? Apesar de ter ficado aqui no Guarani de abril a dezembro de 96. Joguei o segundo turno do Paulista, Campeonato Brasileiro, mas na época a Ponte estava na outra divisão. Verdade. Então eu tenho um pouco dessa frustração porque eu cresci em Minas, né? E aquela rivalidade Atlético e Cruzeiro. E a gente viveu sempre isso desde criança e a gente que é acostumado, gosta disso, gosta de vivenciar essas situações. Mas não foi possível aqui. Vamos ver o que sai nesse derby hoje. Né? É verdade. Você como jogou no Guarani, lógico que estará torcendo também para o Guarani. Não que a Ponte não, é que a rivalidade não adianta, né? Não tenha dúvida. Eu você tenho que jogou no Guarani, empatia pelo Guarani pela minha passagem aqui. Claro. Então não resta dúvida que hoje eu torço para o Guarani vencer. Sem dúvida. Também estaremos falando no terceiro bloco sobre a rodada do Campeonato Paulista de ontem. Rodada que aconteceu com portões fechados dentro da capital, mas em alguns locais do interior aconteceu com casa cheia. Limeira, por exemplo, nós tivemos Inter de Limeira e Palmeiras, lotadaço, estádio Major José Levi Sobrinho, 1-0-0. O torcedor do Palmeiras reclamou um pênalti, o torcedor da Inter também reclamou um pênalti no comecinho da partida. Iremos falar depois no terceiro bloco em relação também a essa rodada do Campeonato Paulista. Vamos acirrar um pouquinho essa discussão? Já que hoje, quem está melhor hoje, quem deve ganhar essa partida? Não adianta falar que é a Ponte Preta, que eu sei que não é. Olha, quem deve ganhar é difícil. Só por Deus, é porque, querendo ou não, a rivalidade sempre vai haver, independente de quem está melhor e quem não está, né? Ô Guina, e assim, independente de momentos, né? A gente sabe, hoje eu resido aqui em Campinas, a gente sabe que independente, a gente vem acompanhando muito Ponte Guarani. Independente do momento, a gente sabe que quando é sempre um derby, isso aí praticamente não conta, né? Pelo contrário, a Sina dizem que quando o que está pior, geralmente se dá bem melhor no derby. Então assim, é uma coisa que é difícil você falar, mas hoje, claramente, dentro do Campeonato Paulista, principalmente, o Guarani vem tendo uma constância no seu modo de jogar, entendendo as suas características. É uma coisa muito bem implantada pelo Carpini, né? E a gente tem falado muito disso aqui, que o Carpini tem sido um cara essencial para que essa guinada do Guarani... surpresa para muita gente. Imagina que alguém que acabou de sair do campo teria um sucesso como teve o Carpini tão rápido. E outra, não foi... muita gente falaria assim, mas foi um sucesso emergencial, né, o ano passado, retirou o Guarani daquela situação complicada. Mas os números estão dizendo que não foi emergencial, foi competência realmente. É uma pessoa que se preparou para esse momento muito complicado, que é essa transição de sair do gramado e vir como treinador. Eu não digo assim, nem muito a questão da preparação, porque, como eu já falei, né, eu sou um amigo pessoal do Thiago, foi um dos amigos que eu fiz dentro do futebol, e a gente
antes dele começar nesse trabalho, né, a gente conversava muito nos futebol da vida, no churrasco da vida aí, porque ele mora aqui em Valinhos, e a gente estava sempre junto. E a gente conversava muito sobre isso. Mas eu acho que principalmente a preparação do que ele fez, né, como ex-jogador, e é aquilo que eu sempre falo, Guina, perfil. Né? Verdade. Ele sempre teve um perfil assim, de liderança, de um cara que sempre se impôs dentro do campo como jogador, e ele transformou isso para fora do campo, né? Nessa questão, porque se você for falar de experiência como treinador, ele não teve praticamente nenhuma. Ele saiu de ser jogador, se eu não me engano, eu acho que ele ficou parado aí um ano e pouco. Foi ser auxiliar do Evaristo no Botafogo da Paraíba, né? Ficou, se eu não me engano, um ano lá com o Evaristo, e automaticamente ele veio para o Guarani numa proposta que o Guarani fez para ele, e ele só deixou, né, o Evaristo lá no Botafogo da Paraíba porque ele estava tendo algumas situações pessoais com o filho dele menor. É verdade. Né? A gente conversando, ele falou: Marco, eu vim mais porque eu vinha tendo alguns probleminhas com meu filho menor, então eu preferi vir para perto de casa, e eu aceitei a proposta do Guarani, mas ele era o quê? Ele era um auxiliar interino do Guarani. E acabou assumindo aí, e às vezes se procura muito, né, cara? Por um cara muito experiente, às vezes até numa situação de dificuldade. Quantos treinadores não passaram ano passado aqui na Série B no Guarani, experientíssimos, então, e não deu conta do recado? Não deu conta do recado. Então, aí o Carpini assumiu com tranquilidade, fazendo simples, entendeu? Fazendo aquilo que eu acho que ele tirou do campo, e com a vivência que ele teve um pouquinho do auxiliar que ele foi do Evaristo lá no Botafogo da Paraíba, ele implantou dentro do Guarani, e assim, parece que ele já estava habituado a isso há muito tempo, e não é. A gente vê que pela sequência de trabalho dele como profissional e como treinador, né, foi muito pequena, mas eu acho que principalmente pela experiência dele de campo, transformando isso no seu trabalho do dia a dia como treinador. E eu tive até conversando com ele há pouco tempo atrás, numa outra emissora, o Guina, e uma coisa que me chamou a atenção, aquela situação do goleiro. O goleiro teve uma falha grotesca num jogo, né? E ele foi e deu moral. Ele foi lá, cara, deu uma baita de uma moral, falou: não, você é meu goleiro, você é meu titular, confio em você. No outro jogo o goleiro foi o melhor jogador e hoje é um dos melhores jogadores do Guarani. Então, assim, é certo tipo de coisa que só um ex-jogador consegue lidar com isso, né? A gente fala muito disso. Então ele soube trazer, não só o goleiro, tá? Você vê que ele tem um time. A zaga falhava muito e ele tem o grupo do Guarani na mão. Ele tem o elenco na mão. Então eu acho que isso muito, né? Essas situações que às vezes o treinador perde, né? O fio da meada, principalmente na maneira que ele pegou o Guarani o ano passado. Eu acho que o que ele fez e o que ele teve de experiência como jogador somou muito para que ele tenha esse sucesso hoje dentro do Guarani como treinador. Também acho. Cairo, é muito complicado essa transição do jogador. Acabou de sair, né, do campo para ser treinador. São características totalmente diferentes. Lógico que temos que levar em consideração muitas vezes o perfil do jogador, a experiência do jogador também leva em conta. Então, o que você pensa a respeito dessa transição? Olha, eu vejo assim muita coerência, falando a respeito do Carpini. Sim. Né? Eu vejo muito equilíbrio, muita coerência naquilo que ele fala. Um cara que muito centrado, e isso me agrada muito, né? Um cara da nova geração aí que está surgindo e apareceu muito bem. Eu fiz minha transição também, eu cheguei a dirigir já por 2 vezes o Volta Redonda como a equipe profissional, eu com 36 anos, dirigi o Geraldo com 39, meia lá do Nordeste, mas um baita de um profissional, um baita de um ser humano. E o que o Jacó falou faz todo sentido, né? O treinador o cara que teve a experiência de dentro do campo, não que aqueles que estudam, e a gente tem mesmo que se preparar, mas a gente tem essa vantagem de saber o que o jogador sente nos momentos de dificuldade. Eu falo hoje na escola de futebol, né? Eu falo para os garotos, eu sei exatamente o que é ser titular, ser reserva, ser cortado, né? Eu sei exatamente o sacrifício que né, de ser um atleta profissional. Todas as situações possíveis a gente passou. O Jacó também está aqui, e algumas delas a gente até já se enfrentou em categoria de base, né? Verdade. A gente passou até meio que junto. Então, a gente sai um pouquinho na frente
no que diz respeito a isso. Agora, a gente tem que ter perfil também. Claro. Eu nunca fui um cara, na maioria das equipes que eu passei, eu nunca fui o capitão da equipe. Mas eu tinha, talvez, uma certa liderança pelo procedimento, pela forma como que eu me comportava no dia a dia. Isso me capacitou a fazer boas campanhas. Eu tive em 2013 69% de aproveitamento de pontos no Volta Redonda. E fui demitido por telefone. Então o futebol tem dessas coisas. Muito disso. Tem dessas coisas. Mas hoje eu estou coordenando a escolinha aqui em Campinas. Eu vejo que a gente tem uma contribuição muito grande a dar como ex-atleta, seja como treinador, seja como professor, mas seja comentando, né, tendo uma visão realmente daquilo que acontece lá dentro. Claro. É uma contribuição enorme e importante, a gente que teve a vida praticamente inteira dedicada dentro do campo. Dadá, lógico, uma visão de quem está fora, e você já pegou muitos e muitos derbys também, você é realmente um termômetro de uma situação como essa. Como é que tá o bafafá, o zum para esse derby de hoje daí? O Guina, tá falando mais porque não vai no campo do próprio jogo em si. O torcedor realmente não está gostando de ficar fora desse jogo. Então, o que mais está comentando é a ausência, pessoal, principalmente do Guarani, que era o mando do Guarani, né? E o pessoal chiou bastante. Tá chiando, não tá gostando. Tem gente que fala que vai até lá no estádio, vai pra fora, que é o que nem você pode. falou, que não, nem vá. Que nem vá. Mas se quiser vir assistir aqui no Dadá também, né? Nós vamos fazer esse convite. Hoje você tem acessos privados aqui, locais, você pode até, querendo ou não, separar as torcidas. Tem lugar para, se quiser, o pessoal da Ponte, se quiser um lugar só o pessoal do Guarani, tem televisões aqui, não tem problema nenhum, dá para vir tranquilo assistir o jogo na maior tranquilidade. Desde que seja um pacífico, lógico. Claro. Será mas as duas torcidas estão convidadas a vir aqui no Dadá para assistir o jogo também. E o que eu vejo, Guina, é chato, né? O jogo sem torcida realmente é muito ruim. Infelizmente. E o pessoal reclama bastante. Eu acho que o Jacó falou, o Guarani está melhor do que a Ponte, né? Mas eu sou atleticano. Lá em Minas, quando o Atlético está ruim, geralmente ele ganha do Cruzeiro. E quando o Cruzeiro está ruim, muitas vezes ganha do Galo também. Mas não foi essa situação desse ano, né? Esse ano o Cruzeiro está mal e perdeu o Atlético. Esse ano foi, mas esse ano o Cruzeiro está muito mal. Muito mal. Está mal demais. Marco, em cima até do que o Dadá falou, dessa questão do torcedor. Lógico, o torcedor vai reclamar, mas é uma questão de saúde. E eu vou entrar numa polêmica como essa, por quê? Por que se agravou a crise do Covid na Europa? Porque lá na Europa nós estamos ainda num momento de inverno. Tá, tudo bem que já está acabando, mas estamos no momento de inverno. Lógico que doenças como essa são doenças, gripe, outros tipos de gripe, elas são comuns nessa época do ano. Nós aqui no Brasil, como um país tropical, nós ainda não entramos nem sequer no outono. Acho, pelo número de casos que nós temos pontual, é muito prematura a suspensão do aglomerado de gente, essa situação. Mais para frente, poderia até ser uma situação que acho que não iremos chegar até o ponto disso. Não iremos chegar. Mas acho prematura essa suspensão de algumas situações. O alarme desnecessário à população, para mim é desnecessário agora, nesse momento. Suspensão de aulas, suspensão de aglomeração. Ainda não é para tudo isso. Aí eu falo, mas vamos fazer uma... Como é que fala? Prevenção. Mas não está sendo feita a prevenção. É aí que está o problema. Eu acho que o maior problema nosso, Guina, é ter estrutura para se caso tenha uma crise. Mas nós já tivemos uma crise que foi muito complicada, que foi a crise do H1N1, ou H1N1. Que eu acho, assim, como eu entendo muito pouco, né? Eu não quero nem entrar no mérito de questionar alguma coisa quanto a isso. Eu prefiro até ficar um pouquinho ausente quanto a essa questão. Mas assim, eu acho que na China teve uma crise muito grande, os caras fizeram um hospital em 15 dias. É por isso que eu tô falando, falta às vezes vontade política, né? Então, aí a gente sabe que essa é a menor vontade que se tem aqui. A vontade de querer ajudar. É verdade. Né? Segura um pouquinho o seu comentário em relação a isso, que eu quero transformar isso dentro do campo.
rápido intervalo. Logo após as mensagens comerciais estaremos de volta. É bem rapidinho, não saia daí.